Hoje o Fran Valdrigues vem com 3 dicas bem importantes que nenhum de nós pode deixar de utilizar para esse nosso momento aí de quarentena. Então, a nossa primeira dica que é muito importante: organize a tua rotina. A gente precisa entender que pelo menos por alguns dias ou semanas, a nossa vida de verdade mudou. E a gente não tem noção ainda de quanto tempo isso vai permanecer, mas a gente sabe que pelo menos a quarentena ainda dura mais alguns dias aí. Então é muito importante que a gente tenha uma rotina estruturada para esses dias. O que acontece? Como você vinha de uma rotina muito intensa, você já estava ali trabalhado num modo automático, de repente, bruscamente, tudo isso parou. Então o nosso corpo estranha, os nossos pensamentos estranham, né? Todo o nosso estado emocional acaba se apresentando de forma diferente. Então o que é muito legal agora? Que você traga aí para o teu espaço mental a comunicação de organização. O nosso cérebro, ele trabalha para deixar tudo em rotina, tudo automatizado. E quando a gente fica assim meio no vago, o desconforto que é gerado em nós, ele é muito intenso. Então, qual é a minha primeira dica? Estabeleça uma rotina para essa quarentena. É uma rotina com horário para você trabalhar, com horário para você talvez cuidar dos teus afazeres da casa, é um horário para você ter o teu lazer, é o horário para você, sei lá, de repente brincar com as crianças, é o teu horário de atividade física, horário para você lembrar de tomar água, porque isso fica muito esquecido nesse momento e todos nós precisamos cuidar muito da nossa imunidade, então é importante você cuidar muito da tua alimentação, da tua água, da qualidade de sono e da tua atividade física. Então o primeiro passo aqui que é muito importante é ter uma rotina, só isso já começa a te dar um certo conforto, você começa a ter um direcionamento ali, vai funcionar quase como um GPS aí para os teus dias. Não significa que você vai ter que ficar trabalhando e correndo o tempo inteiro, mas significa que você vai dando uma estrutura mental diferente aí para as tuas ações do dia. O nosso segundo ponto muito importante: cuide dos teus pensamentos. Pensamentos são lugares, escolha onde você quer estar. Eu sempre uso essa frase, ela tá bem ali atrás. O que isso quer dizer? Que se a gente ficar ali sendo minado o tempo todo por uma série de informações, que de repente a gente não sabe nem se são coerentes, isso vai nos gerar uma série de incômodos. Então o que é importante agora? Que eu comece a filtrar, que eu comece a escolher de forma consciente sobre o que eu quero pensar. Porque se a gente ficar o tempo todo pensando só na mesma situação, o que acontece? Como o nosso cérebro não distingue o real e o imaginário, a gente começa a acreditar em algumas coisas, ou às vezes até em sintomas que a gente repara na gente com tanta verdade, que aquilo parece que é verdade mesmo. E aí a nossa problemática fica infinitas vezes aumentada. Então comece a filtrar os teus pensamentos, relembra momentos, relembra coisas bacanas, ocupa o teu pensamento com leitura, com coisas que você gosta de assistir, talvez que sejam prazerosas, com boas conversas, né? Resgata aí de repente antigos amigos para você bater um papo, né? Eu tenho visto aí nas redes sociais muito bacana o pessoal postando os encontros, reuniões de amigos feitas por redes sociais, por Skype, enfim, e aí todo mundo lá no videozinho se conversando, interagindo. Então agora é o momento de verdade de nós encontrarmos formas de filtrar aí os nossos pensamentos. É muito importante a gente associar isso com a questão da bula de remédio. Se você ficar o tempo todo procurando informação, você precisa saber que desse montão de informação aí que você pegou, uma boa parte não vai ser real. Então, o que é o filtrar que eu digo? É você entender, ok, temos um problema, é um problema extremamente sério, todos nós precisamos contribuir. Ok, como que eu contribuo? Eu contribuo não saindo de casa, eu contribuo com a questão da higienização, eu contribuo com consciência. Legal, ok. Então, se eu já sei disso, acabou, né? Não há coerência em eu ficar toda hora buscando um negocinho, vendo o WhatsApp, lendo uma coisa, lendo outra, lendo mais uma, lendo mais uma. Então escolha uma fonte que seja uma fonte segura, busque as tuas informações só ali e não faça isso o tempo todo. Aí eu ia associar com a historinha da bula de remédio. O que é isso? Se você lê a bula de remédio, de verdade, você nem toma o remédio. Eu tenho um médico conhecido que ele dizia: não leia a bula, de jeito nenhum. Se você ler, você não vai tomar, né? Mas significa que é tudo péssimo que tá ali naquele remédio? Não, significa que tomado do jeito certo vai ser muito coerente para você. Mas se você ler a respeito, é muito provável que você desenvolva ainda mais sintomas, e aí a gente já entra na questão cérebro real imaginário, na questão somatização. Então, pra hora, filtre os teus pensamentos. Traga para agora só o que de verdade você precisa saber, e o que você precisa saber nesse momento você já sabe. Isolamento social, os cuidados de higiene e consciência, acabou. Próximas notícias vão chegar para nós e aí a gente vai se adaptando. E por último, mas não menos importante, use esse momento de forma a se favorecer. O que eu quero dizer com isso? Use para botar em dia aquelas coisas que te deixavam angustiado ou angustiada porque você nunca tinha tempo de fazer. E aí você tinha que ir pro trabalho, você estava, enfim, cheia de tarefas, de coisas aí para implementar e nunca dava tempo. Então agora é a hora. E por quê?
Porque agora, você conseguindo pôr tudo isso em dia, você não vai se sentir duplamente incomodado ou incomodada aí quando você voltar para a tua rotina normal. Então, quando você volta para a tua rotina habitual, muito provavelmente, se você vai retornar ao trabalho, vai ter bastante coisa em atraso lá. E aí você consegue, já se sentindo mais tranquilo aí em relação às ações que você já teve, entrar para esse novo ciclo ou para esses próximos passos. Então, lembra, 3 dicas muito importantes. Tua rotina, programa ela, extremamente importante, cuide dos teus pensamentos, pautado em toda aquela explicação ali que eu te falei. E por último, aproveita esse momento para pôr em dia aquilo que estava em atraso. De repente é um curso que você deixou pela metade, talvez seja um livro que está ali e você não terminou de ler, talvez seja uma bagunça na casa, talvez seja uma gaveta ou um armário. Não importa, desde que você use esse momento de forma a se ocupar e fazer coisas que de verdade são relevantes aí, que trazem benefícios para você. Combinado? Segue essas 3 dicas e é muito provável que em outros vídeos eu traga mais algumas sugestões aqui para vocês. Gratidão! Beijo, beijo. E se fez sentido, compartilha esse vídeo, tá? Compartilha aí com as pessoas para que elas também possam ter essa noção aí de ações a serem implementadas.